Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. É Natal. Ho, ho, ho. 25 de dezembro de 2023. Uma semaninha para terminar o ano, hein, gente? Cá estamos ao vivo, hein? Tem essa de que o programa é gravado, não. Agora, por exemplo, quando o pessoal fala que hora que é? Agora é 4 e pouco, velho. Tá pensando o quê? Estamos aqui ao vivo. Ainda arrotando peru, né? Porque... peru. Nossa. Foi peru de tudo quanto é jeito nesta ceia maravilhosa. É bom ceiar, né, Jaime? Boa tarde para você, boa tarde pro Carlão, pro Lupe. É muito legal. Feliz Natal. Boa tarde. Feliz Natal, ouvinte que tá acompanhando a gente. Daqui a pouco tem a enquete do dia para você participar. Polêmica, hein? Vamos abrir o telefone, Eliel? Polêmica. Polêmica. Vamos abrir o telefone hoje. Aliás, o ouvinte no ar. Carlão de Freitas conseguiu tirar a fantasia, né? Porque ele se fantasiou de Papai Noel. Ele foi o pras Papai Noel crianças. da família Freitas. Isso, né? mas o que acontece? Ele ceiou fantasiado de Papai Noel. Você acredita que eu já fui um Papai Noel de família? Não, foi agora. Ontem, na virada. E aí que ficou preso na fantasia, comeu tanto, encheu a boca de peru, que não conseguiu sair da fantasia de Papai Noel. E aí o que aconteceu? Eu já fui. Acabou não ficando neste veio passado, fantasiado não trabalhar. neste passado recente, Mas eu num já passado não tão distante. fui. assim. Eu fui o Papai Noel da família e fiz a alegria O que das você mais crianças. gosta de comer na ceia? Ai, cara, aquela farofinha Sabe quando que eu misturam, gosto? salpicão. O tender, pra mim, Tender. o tender é melhor que o peru. cara. Com molho de laranja, né? Nossa. Tender com molho de abacaxi. Aquela coisa Abacaxi, né? agridoce, De abacaxi. é bom demais, cara. É maravilhoso o tender, velho. Muito melhor. O pessoal fala que surgiram derivações do frango ao longo dos anos. Sim. Né? O tradicional era o peru, mas aí surgiu o Chester. Chester. Aí agora tem o frangão. Já viu que é o o frangão? frangão? É um frango maiorzão. Recheado. Mas tem o peito de peru. O peito de peru, tem um monte de coisa. Agora a ceia é uma ceia farta. E lá em Minas, lá na minha terra, Qual que é a onde cidade gente- mesmo? ali pertinho de Passos, onde a Certo, gente boa. fazia a nossa ceia de Natal, era uma leitoa. Leitoa. Era uma Matava no leitoa, dia, Opa, né? aí é Matava fera. um dia antes, Um porque dia. tinha que deixar a Ah, carne sim. curar. E aí ele ia lá e assava a leitoa Nossa, é com fartura cabeça e tudo. total, Sim. fartura. Era fartura. E Era como é que era 3 dias a forma de comendo. pururucar? Como é que vocês pururucavam? Com água quente, depois dela assada, você pega a água fervendo e joga em cima dela, assim, ela vai pururucando Nossa, toda. que delícia, Aquela hein? Aí casquinha, você velho. tira a casquinha com limão. Deus do céu, É melhor que naquela café. época eu não podia, né? Ah, Tomar uma água de cachoeira. Então eu ficava só com limão e água mesmo. É. Mas hoje em dia, rapaz, quanto tempo, hein? Que saudade. E você, ouvinte, como foi a sua ceia? Manda pra gente aí. 991869070. Manda, inclusive no código de área 19, porque estamos em Campinas. Será que tem alguém ouvindo a gente hoje? Não, hoje não Nesse tem. feriadão de Natal? Será que tem? eu acho que era Nasceu o melhor a menino gente ter Jesus, gravado, hein? viu? Eu também acho. Mas manda aí, ó, 991869070. Como está o seu pós-Natal? Hoje é aquele dia que tá todo mundo parecendo um jacaré na beira da lagoa. beira da né? lagoa. Empachado, né? Contratação bombástica agora, hein? Você viu? Não vi. Daqui a pouco você conta. É de grande? É Olha, time grande de São obrigado. Só Paulo? toma cuidado pra não repetir o que você fez no outro. Daqui a pouco você conta, Senão- então, qual é essa contratação bombástica aí. É. Bom, manda pra gente, 991869070. Hoje não tem sarcófago por motivos óbvios, né? Não, ninguém jogou no dia Não. 25 de dezembro, apesar que 25 de dezembro, Teve na amistoso do... Inglaterra e também Boxing nos Estados Unidos, é conhecido como um dia de festa. Então, por que o esporte nesse país, deveria ser no Brasil também, mas não é. O esporte nesse país é algo de entretenimento, é algo para divertir, para relaxar as famílias. Então, hoje tem NBA com 6 jogos acontecendo e tem o Boxing Day, que Sim, é a Premier, rodada completa quase da Premier League. Ou seja, é uma maneira de, depois que você ceiou, passou ali um momento com a família, abriu os presentes, você vai lá para acompanhar um jogo de futebol, um jogo de basquete. Legal demais. Eu vou ficar no fim do dia de hoje No acompanhando Brasil daqui não a tem pouquinho como, pela né? tabela. Já Não pensou dá. futebol como entretenimento? O jogador aqui, né? não vai. O jogador não vai. Não é Já nem a começa pelo torcida. jogador. Você marca dia 25 de dezembro e o jogador não vai. Ah, vamos marcar aí para entreter a torcida um Flamengo e Vasco. Ah, vai. Um Palmeiras e Corinthians. Já Não. quebra o metrô já. Começa antes o problema, né?
Mas enfim. E começa o ganhou pessoal muitos- fala assim, não, não vai não. Aí o outro, não, eu vou assim, não, não vai não. Ganhou muitos presentes, Felipe, ou não? Eu ganhei 3 presentes. Eu ganhei um chinelo, Ah, legal. tava precisando. Um sapatênis, né? Não, sapatênis não. Ganhei uma camisa. Que bonita a Uma camisa. camisa. E também ganhei um porta-retrato, né? Com a foto de. Porque Ah, faz que pouco tempo que eu bonitinho. completei 1 ano de casado, Ah, né? Então. que legal, ainda tá no Lindo, cara. namoro. Não, a aí. gente tá numa fase assim. Ah, daqui a pouco você só vai É, pensar mas em trocar. a carga horária reduziu por 80%, viu? Eu pensei é. que não, mas Reduz, reduziu né? bastante. Reduz. Mas assim, reduziu de forma gritante. Consideravelmente. Consideravelmente. Mas tudo bem, depois eu fiquei sabendo que faz parte do processo. Faz. Vem no combo, né? É. E aí, Shaibe, carro novo de presente? Que legal, hein, cara? Ganhei um óculos escuro. Um óculos escuro. que 3D bacana. com PlayStation 5. Conhecido também como óculos de GPS. sol. Óculos de sol, exatamente. Tô ficando aí. Galã. Tigrão aí. Ah, meu Deus do céu. Bonitão. Começou. Ele se complica Esse sozinho, é né? na outra emissora. É. Esse é na outra. E você, Carlão? Bonitão. Oh, gostei. Ah, presentinhos, né? Presentinhos. Relógio Sempre novo, né? lindos. Chegou antes o relógio. Chegou antes, é. Clinta também. Leal. Chegou antes porque no anúncio falava que podia chegar depois, né? É mais ou menos essa linhagem aí, mas é muito bom, né? O carnaval. Eu já falo do carnaval. Mas o Natal é muito gostoso, cara. Nossa, Acolha, carnaval- acolha. Tem gente acolha. ansiosa É. esperando pelo carnaval. hein? Carnaval tem. Manda mensagem aí. Seu presente te deixou satisfeito ou no amigo secreto da família, que é uma baita de uma enrascada, você ficou chateado com o Essa que é recebeu, hein? Você sabe que eu sou meio. Eu não tenho tanta cultura com amigo secreto, porque na minha família não tinha muito Você não isso, é né? familiarizado. Não, a gente trocava presentes, mas não tinha essa questão de amigo secreto. Entendi. Não tinha isso, né? E a família da Vanessa, da minha esposa, eles fazem amigo secreto, mas também tem o amigo chocolate, Ah, o sim. amigo da onça. São Olha. vários amigos que São os tem agora, né? derivados, Além do valentes, secreto, né? Esse ano na confraternização. Também nossa, não conhecia. foi uma nova Como é que ideia, chamava lá? Esse amigo ladrão. Amigo ladrão, eu não Exato. conhecia. Eu achei Eu- bem legal. Eu peguei o jeito desse amigo ladrão. Não, mas é bem Próxima vez interessante. vai ser diferente. Mas É, aquele porque amigo você secreto. ficou com saleiro, velho. Pô, Pelo nossa. amor de Deus, É. Esse Chay. presente que eu vou levar também. Tudo bem que você é um sal, né? Anda temperando muito. Mas por aí, aquele amigo secreto tradicional, ele já passou por várias reformulações, aquele né? do Fantástico, né? Nossa, Vai aquele lá, é legal. Atira e depois atira. O duro é tirar um amigo secreto que não é só amigo, né? É, aí Aquele é. abração mesmo. Oh. E tem um inimigo Obrigado, secreto hein? também. Qual que é o inimigo secreto? Esse não é secreto, né? As pessoas Ah, se tem- odeiam. Ah, entendi. Gustavo Scarpa, William Bigode. É, desse naipe, assim. Agora é orar, né? Edmundo e Romário. Edmundo e Romário. Tem esses assim. Belo Bom, e Denilson. Você Agora sabe tá que amigo. não tem muito esporte no Brasil no dia 25 de dezembro. Sendo assim, não tem como a gente falar das coisas que estão acontecendo, porque não tem nada rolando, mas podemos falar das coisas que aconteceram nesta... Aliás, um Natal na segunda-feira, eu vou falar a verdade pra você. É que nem semana que vem, dia 1º, começar o ano numa segunda, a coisa disse que 2024 já não vai ser legal, hein? Por quê? Começar o ano numa segunda-feira, Ué, cara, tá pelo bom, amor de Deus, hein? E aí a gente vai fazer um resumão pra você que tá com a gente neste feriadão. Quero saber se tem alguém ouvindo, manda aí. Porque a galera faz a gente trabalhar no Natal, mas tem que ter a contrapartida. Opa, Por lógico. exemplo, ó, dá uma 4 e moral pouco pra da gente. tarde, estamos aqui ao vivo. Entendeu? E a galera tem que mandar mensagem, tem que interagir com a gente. Essa Manda aí, ó. tática é boa, gostei. Não, mas você sabe por quê? Foi É bonito, porque- né? Final É. do Mundial, maravilhosa, maravilhosa. Você tá complicando sozinho, mais uma vez. Você já se complicou hoje de manhã. A gente tá jogando a bola e você tá querendo isolar ela. Manda Vai aí, ficar ó. difícil. O que você tá fazendo? Carlão tá falando a hora, mas o relógio dele não funciona. Porque Então, assim, daquela não. linhagem. Mas manda aí o que você tá fazendo agora. agora. 9918690. E manda o nome dos parentes que a gente lê aqui no ar. Exato. Opa! E é claro que 25 de dezembro vai ficar pra gente fazer a nossa retrospectiva do ano de 2023, baseado naquilo que a gente viu dos times de Campinas. Começamos o ano com a Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista e o Guarani na elite da divisão estadual principal deste país, que é o Campeonato Paulista. O Guarani teve um início interessante de competição, fazendo jogos até que você poderia imaginar que o final teria sido melhor. A Ponte Preta foi a grande campeã da Série A2, mostrando a sua força dentro do grupo aí dos times que estão tentando chegar à elite. Mas para a gente começar, dá pra gente falar um pouquinho da Ponte, até porque de tudo que a gente viu que aconteceu nesse ano, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, dá pra dizer que ela teve vários alertas, inclusive no Campeonato Paulista da Série A2, para que não acontecesse o pior, e só se livrou
por uma sorte danada dos deuses do futebol da queda na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a Ponte Preta começou o ano da mesma maneira que está começando 2024, ou até pior, porque lá começou contratando. 2024 sem projeção de contratações, né, Carlão? Ah, sem dúvida, é um momento complicado que vive a Ponte, né? Ela permanece nesta estagnada, né, com relação a contratações, assusta o torcedor, até porque o 2023 pós-Série A2 foi bem traumático, né, com altos e baixos, ou muito mais baixos, né, porque o time flertou com o rebaixamento durante toda a competição, mesmo frequentando pouco o Z4. Mas pela maneira como a Ponte jogava, as derrotas acontecendo, a escassez de vitórias, a falta de gols, então indícios de que a Ponte poderia ser rebaixada de divisão. Aquele jogo contra o Ituano, principalmente, um 0-0 em que era a chance da Ponte vencer e se distanciar do Z4, foi um jogo emblemático, um jogo que dava mostras realmente de que a Ponte iria cair. Mas aí vieram as 3 rodadas finais, a partir do jogo contra o Avaí, que ela perde, mas ela joga bem, ela dá uma boa resposta, ela vai lá para Tombos, faz um bom jogo, o gol sai num acaso, né, numa falha do Felipe, algo que não combina, né, com a trajetória do Felipe, mas o Elvis faz o gol, contando com a falha do goleiro, faz um bom jogo, um jogo consistente com o Juventude, poderia ter até uma sorte melhor, e traz o ponto para Campinas e tem um desfecho contra o CRB, dependendo das próprias forças, o que era muito importante, e a Ponte fez valer, né, a força do Moisés Lucarelli, a torcida, e emplacou aí 3-0, que deixou a Ponte livre do rebaixamento, mas o sinal de alerta, Eliel, como você disse, está mais do que ligado antes mesmo de começar a temporada 2024. Dá para dizer que foi um ano da Ponte Preta de um vestibular duro que tomara que não se repita em 2024, porque eu acho que não vai ter a sorte que teve, né, Chaib? É complicado, né? A Ponte Preta ficou 11 jogos sem vencer na Série B, né? Bateu de frente aí, tava com a realidade do rebaixamento, acabou ficando muito próximo, mas conseguiu no final aí 2 vitórias importantes, né? Essa vitória contra o Tombense fora de casa e contra o CRB. Mas a Ponte, eu queria destacar desse ano da Ponte Preta essa integração da torcida com o time na Série A2, né? Quando a Ponte Preta precisou, estava numa fase muito complicada, jogando uma divisão abaixo de elite do Campeonato Paulista, a torcida abraçou o time correspondeu, lógico, ao nível técnico inferior, mas a torcida da Ponte fez também a Ponte Preta conseguir subir, a Ponte Preta que tinha obrigação de subir na Série A2, conseguiu o objetivo, e coroando com um jogo muito legal no final, né? A final contra o Novo Horizontino, que foi ganhando nos pênaltis. Muita emoção no Moisés Lucarelli. E resgatou um pouco essa sensação, esse prazer do torcedor ponte-pretano. Lógico que agora é preocupante, porque a Ponte Preta perde 3 pilares do time aí, né? O Fábio Sanches, o Kaique França e também o Arthur também. O próprio Liel também, jovem atacante que tá indo Não, agora. eu continuo aqui. Tá aí pra aí ainda. Eu tô aqui ainda. Mas a Ponte Preta tem que se mexer aí, principalmente no campeonato, que vai ser complicado e todos os times do Paulistão estão contratando, né? Você tá forte, hein, Chaib? Tô treinando muito. Hoje no Natal eu treinei já. Tô olhando aqui, você tá Combina forte. ceia, Você tá veiudo. Mas eu quero emagrecer agora, próximo ano, dar uma perdida. Você está acima do peso ou não? Sim. Tá? Você toma dilatador de veia ou não? É, porque Porque tá veiudo, são né? grandes as veias, né? É. É veiudo, cara. Você tá com quantos quilos, Chaib? Tô com 97, cara. Caramba, velho, não parece, cara. Não, o Carlão, por exemplo, se fala 97, eu falo, conta outra. Conta outra. Mas enfim. O Carlão sobe na balança, passa um ventilador. Para de irar. Tem um recado, é um por vez. É um por vez. Ô, Carlão não, o Lupe, fala pra mim aí, também pro ouvinte que tá acompanhando, esse começo de 2023 nebuloso, lá em Rio Claro, lembra? No Lembro. sábado à Nossa. tarde, Tá 3 calor? horas da tarde. Foi meu primeiro jogo na CBN. Foi o seu primeiro jogo. Primeira na viagem, CBN. Antônio. Chegou rápido em casa? Primeira viagem A com- primeira a primeira viagem. viagem. E aquilo que você falou no decorrer da trajetória tudo se aconteceu. comprovou. Deu Nunca tá bom, experiência. mas Chegou Mas- rápido? Em Depois casa? a volta foi melhor ainda. Nossa, a volta foi melancólica. Foi traumática. a volta foi traumática. A gente Não conheceu... pelo resultado, né? Porque a Ponte ganhou. A Ponte ganhou, mas o que acontece? O Cabela, coitado, ele tava sem o transporte, né? E ele pediu pro Naldo Araújo, que é um motorista, operador de O externa. Naldo é um gentleman. O Naldo, ele não consegue falar não. E ele disse sim, eu te levo até em casa. Nossa. O problema é que o Cabela, ele mora na divisa Piracicaba, Santa Limeira, Bárbara. Santa Bárbara do Oeste, Campinas. Ele E mora- Americana. E Americana. Ele mora no entroncamento ali.
Você tem que achar a casa dele Nossa. primeiro, né? Não, a gente voltou, que hora que era desse jogo? Era Meu umas... Deus, acabou com o sábado de todo mundo. Acabou né? com o sábado. A Vanessa, eu mandei a localização pra minha esposa, ela falou assim: aonde você tá indo? Eu falei assim: calma, só mandei isso pra ela. Porque até explicar ia demorar demais, como demorei aqui agora. Ultimamente, quem se explica muito, você não viu o Marcelinho Carioca? Nossa, Deu um problema. É... Mas só Quem aproveitando. nunca, né, Carlão? Até aproveitando o seu gancho, eu comparo esse ano da Ponte, né, como uma montanha russa cheia de curvas, subidas, descidas. O momento da Série A2 foi um momento de muita alegria, né? Aquele momento que tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, tudo sereno. Mas aí veio a Série B, começou aquelas descidas fortes, emoções atrás de emoções. Com leves subidas. Com né? poucas subidas. Eu diria Poucas que mais freadas do que subidas. a subida boa mesmo foi só na hora de descer do carrinho, né? Que realmente você pôs o pé no chão e viu que tava tudo bem. Mas a Ponte, ela leva muitas lições pro decorrer da sua história, né? Porque transfer ban, teve falta de contratações, problemas administrativos. Treinador indo embora, metendo cacete em todo mundo. 4 treinadores durante Nossa. um ano. Então, assim, torcedor da Ponte teve muitas emoções em 2023. Pra sorte do clube, pela primeira vez, um time que tem o pior ataque da Série B não é rebaixado. Desculpa, Verdade. segunda vez. Teve um outro time que teve o pior ataque e não foi rebaixado na era dos pontos corridos. 24 gols em 38 jogos. Sim. O cenário é de rebaixamento e o milagre tirou a Ponte Mas da Série C. E o Eu acho que problema até é o Papai Noel, né? Você não tem um torcedor que pede pro Papai Noel? Acho que até o Papai Noel falou: ufa, Achei que não ia conseguir, né? rapaz do céu. Mas o problema é que aqui uma semana vira o ano, não é de um toque de mágica que vai mudar tudo. 2024 começa preocupante para Ponte Preta também. Com poucos Os anúncios. problemas aconteceram há pouco, 2 meses atrás, e não é que resolveram, né? Agora tá tudo na mesma e a Ponte Preta sem muitas contratações. Aí E o campeonato E o, mais o difícil. Paulista tá aí, hein, gente? O Aí a gente fala, tá aí. ele o Campeonato Paulista, vamos traçando um paralelo aí da Ponte Preta com os outros clubes. Vamos Olhando tirar por esse prisma. por este prisma, tirando. Até porque o patrocínio acabou. Acabou. Vamos colocar os 5, né? Os 4 grandes e o Bragantino. Mesmo o Santos titubeando, mas tem estrutura Aliás, de time grande. história do Caribe, Nossa, né? tá louco. Quando ele assinou lá atrás Ai, com o ai, Santos. O clube japonês não sabia de nada. Não, que maluco. coisa, velho. Aí você pega Novo Horizontino e Mirassol. Já são 7 clubes contratando. O Botafogo tá numa estrutura bacana também, contratando. Iluminação também pro Santa Cruz. Mesmo o Guarani ainda, né, em passos lentos, mas também vive um momento melhor que a Ponte. Ou seja, enumeramos aqui 9, sem saber do Santo André, né, o Água Santa, que é o atual vice-campeão. Ituano, que tem estrutura. A Ponte tem que se preparar muito para esse Paulistão. Ela entra na parte de baixo. né? Entra, sem dúvida. Eu lembro no meio desse ano, quando o GE fez uma matéria terminando o Campeonato Paulista, como chegavam para a Série B do Campeonato Brasileiro, e muita gente, muito torcedor da Ponte, torceu o nariz quando lá destacaram que o Novo Horizontino vinha forte e a Ponte era uma Sim. incógnita. E agora no Campeonato Paulista a gente não Nossa, coloca velho. incógnita, não. A gente coloca que a Ponte chega para brigar para Sim. permanecer. Precisa de 12 Essa pontos. que é a né? verdade. Mas número aí que mágico. tá, aí que eu acho que a diretoria tem que jogar limpo com o torcedor. Sentar, falar assim, ó, nós temos um transfer ban de 300 mil, pode estourar um outro de 7, um outro de 200, um outro de 1 trilhão. Chega e joga a verdade com o torcedor. O nosso objetivo, nós não temos dinheiro para contratar, o nosso objetivo no Paulistão esse ano é se manter. E o nosso objetivo na Série B esse ano é se manter, ok? Joga a verdade com o torcedor. Você ficar escondendo, vamos brigar pelo título, Não vai, não tem como. Claro que não. Bom, a gente já vai fazer a primeira pausa, né? Nós temos um com intervalo sono, né? aí pro repórter CBN. Cara, tá difícil hoje, hein? É uma covardia a gente fazer programa ao vivo, 4 e pouco da tarde agora. Mensagem. pra É fazer- do rapaz de depósito de bebidas. Não pode entregar. Então, pra depois do meu Deus, foi essa noite. Aliás, a noite não terminou, né? Porque eu não dormi. Viradão. Então imagina como tá hoje, hein? Estamos parecendo cobra de laboratório. Mas vamos seguindo. Primeiro intervalo, meu caro Nilson Belisário. É o Nilson, né, Marcelo? É o Nilson. Nilson Belisário que tá na mesa de Pô, som. não tem como, o cara tá ali, velho. Abraço pra você também, o Daniel França. No Grande, YouTube, apesar Dani. que o YouTube hoje só tá com banner, a câmera tá com problema aqui do estúdio. Parece que a câmera não aguentou o A barulho. gente nem a vai câmera. pro repórter CBN e volta já já. Aí no segundo tempo do programa a gente vai falar do Guarani. Cadê os torcedores Bugrão. bugrino? Aliás, não tá chegando mensagem aqui, hein, gente? Tem ninguém ouvindo a gente nesse Natalzão, feriado de 25 de dezembro? Intervalo, repórter CBN, a gente volta já.
Arena CBN. O trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia. CBN Serviço. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso no Programa de Residência Médica 2024 da Rede Mário Gatti, em Campinas. O edital está disponível nos endereços hmmg.sp.gov.br e também no concesp.com.br, onde os interessados podem encontrar todas as vagas disponibilizadas. As inscrições seguem até o dia 7 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 550 e a prova objetiva está prevista para o dia 21 de janeiro. O início da residência será em 1º de março. O programa oferece 109 vagas em 17 especialidades. Os aprovados vão atuar nos programas de residência no Hospital Mário Gatti, no Complexo Hospitalar Edivaldo Orsi, no Hospital Maternidade de Campinas e nos programas da Prefeitura Municipal. Os residentes vão receber uma bolsa mensal de R$ 4.106 do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde. Aqueles vinculados à rede Mário Gatti terão ainda auxílio moradia de 10% sobre o valor da bolsa. Já os residentes do Programa de Medicina da Família e Comunidade vão receber a bolsa de R$ 4.106 e uma complementação municipal de R$ 6.893 do programa Mais Médicos Campineiro, totalizando R$ 11.000. De Campinas, André Berenguel. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Futebol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Cidade. Mesmo dia 25 de dezembro sendo feriado, muitas pessoas precisam trabalhar por necessidade ou até mesmo para que outros possam descansar ou ter um conforto durante o Natal. Há 10 anos, antes das 6 horas da manhã, os pães já estão saindo do forno na padaria onde Valdecir Ribeiro trabalha há mais de 30 anos, independente da data. O gerente virou peça fundamental entre os funcionários que trabalham de madrugada para que os clientes possam se servir pela manhã. A gente começa cedo, hoje mesmo 4h40 da manhã a gente já começou a trabalhar. Tudo que foi produzido essa madrugada. Já faz uns 10 anos que eu trabalho todos os natais. E eu já estou acostumado. A alegria, a festa de alguém precisa alguém trabalhar, não é? É assim que funciona. Eu topo, tranquilo. Pra mim tá tranquilo, de boa. Para que a água chegue limpa em todas as casas da região,
tem gente passando o feriado de Natal trabalhando, já que o sistema de abastecimento de água de Campinas funciona 24 horas por dia. Os turnos são divididos em 3, manhã, tarde e noite. Nós dividimos em 3 turnos, tem o turno da manhã, da tarde e da madrugada, né? Agora está com o turno da manhã. Para essa estação aqui a gente precisa no mínimo 3 pessoas, né? Aqui na Sanasa, aqui nessa região, estamos 2 estações, então eu tenho 5 hoje trabalhando. À tarde vão ter 6, à noite vai ter 6. E assim, é uma média de 17 pessoas, no mínimo, né? Eu tenho aqui 30 anos de empresa, vamos falar uns 20 anos com certeza, já passei Natal aqui direto. Outro setor que não pode parar em qualquer circunstância é o da saúde. Apesar do trabalho, o clima é diferente. No Hospital PUC Campinas, a decoração tomou conta do ambiente para melhorar a estadia de quem não pode passar o Natal no conforto do lar. Mais de 130 enfermeiros deixaram suas famílias para poder atender os pacientes na unidade. Muitos deles enfeitaram até mesmo os uniformes para deixar o ambiente mais natalino. A Paula Costa e a Joseli Miranda estão trabalhando durante o feriado pela primeira vez nesta unidade. Sempre bem animadas, elas acreditam que esse clima ajuda os pacientes a passarem por esse período tão difícil. Fazer a alegria do pessoal aqui, né? É o meu primeiro Natal aqui. Tá sendo legal com as pessoas, companheiras de trabalho, os pacientes também, estão tudo em clima de Natal, é bem gostoso. Faz parte. E a gente tem que estar assim, né? Ajudando o espírito natalino, né? A dona de casa, Maria Raimundo Pessim, precisou passar o Natal no hospital, já que o marido havia feito uma cirurgia no coração. Como forma de agradecimento, ela levou algumas lembrancinhas para os funcionários. Eu estou aqui porque meu esposo, Nivaldo, foi operado, né, do coração e já está aqui há alguns dias. E a importância disso é que nós temos alguém que zela por nós, além de Deus, né? Que são eles. Vim agradecer, uma forma bem simbólica, né, pequena, diante do que eles são, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus e a eles pelo meu esposo estar bem, graças a Deus. E essas são apenas algumas das diversas profissões que não param durante o Natal e em tantos outros feriados do ano. De Campinas, Enzo Urniani. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. As tardes da CBN Campinas, com muito mais informação e prestação de serviço, no Estúdio CBN. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, um time de colunistas e jornalistas vão além da notícia e debatem os principais assuntos do dia de maneira leve e interativa com o ouvinte. Estúdio CBN, com Marco Guarizo. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, na CBN Campinas. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de dezembro de 2023, a Bacia Amazônica registrou em 2023 os menores volumes de chuva dos últimos 40 anos. Os dados fazem parte de um estudo do Centro Científico da União Europeia, que monitorou os 9 países da região. No Amazonas, as chuvas ficaram de 100 a 350 milímetros abaixo do normal, o que corresponde à metade do esperado para a região. Já as temperaturas entre agosto e novembro ficaram de 2 a 5 graus acima da média histórica, devido às ondas de calor. A triatleta Luísa Batista segue internada na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo em estado grave. Ela foi submetida a um tratamento com equipamento que substitui temporariamente os pulmões e o coração. Luísa foi atropelada por um motociclista enquanto treinava pedalando numa rodovia no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o homem não era habilitado, também foi internado e teve a moto apreendida. O caso é investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar as lesões. Moradores chegaram a ficar mais de 15 horas sem energia elétrica na véspera de Natal, na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A concessionária responsável pelo serviço, a Enel, informou que houve um desarme numa linha de distribuição de alta tensão ocasionado por um balão. A companhia informou que técnicos da empresa atuaram na noite de domingo e na madrugada de hoje para identificar os pontos danificados e fazer os reparos no local, que é de difícil acesso. Segundo a concessionária, o conserto foi concluído apenas na manhã de hoje. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Motorista que utiliza a rodovia Santos Dumont vai fazendo um bom caminho sentido Campinas e também sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. A mesma coisa acontece pela rodovia Campinas-Montemor, que tem trânsito livre nos 2 sentidos. Rodovia Adalberto Panzan tem boa movimentação, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. Motorista que segue pela Anel Viário Magalhães Teixeira não encontra dificuldades. Trânsito fluindo bem, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A informação é de Thaís Azevedo. Conta Global Nomad. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app Nomad, a conta de quem é do mundo. Feirão de seminovos Daruge Chevrolet. A melhor oportunidade para você trocar de carro é agora. Todos os seminovos abaixo da FIP, com 1 ano de garantia. Taxa a partir de 0,99 ou primeira parcela só depois da Páscoa. Quer mais? A entrada você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas corra, é só esse final de semana. Daruge Chevrolet, aqui você pode. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A Superliga agora tem uma pausa para as festas de fim de ano. O Vôlei Renata volta às quadras no dia 8 de janeiro para enfrentar o América fora de casa. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Arena CBN. De volta com o nosso Arena CBN, Arena de Natal. Feliz Natal pra Feliz você, hein? Natal. Tá na CBN, Então é acompanhando Natal. a gente. Essa música é maravilhosa. E o que você Então fez? é Natal. Essa música é maravilhosa. O ano começa e termina legal. outra vez. O ano é legal. Muito bom. Ele vai derrubar
A gravação. Se tivesse... Pô, Xabi, agora. Você tá correndo um risco depois gigante. de passar a noite inteira comendo, bebendo, você vem me falar de Roberto Carlos? Muito bom. 4 e pouco da tarde, velho? Que isso? Quase 4h40 da Nossa, tarde a gente cara, falando de Roberto Carlos. Parece que não é aqui. só a Ponte que teve emoção. Tá difícil isso aqui, hein, gente? O CBN Sports é uma emoção atrás da outra. Com o Fábio Scheib. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente falou da Ponte, terminou o ano de folga hoje? de maneira... Não, o Berenguel tá no plantão de Natal. O Guarizo que tá de folga. Estagiário não trabalha no Natal Não, também, né? estagiário não. Tá tudo errado aqui nessa empresa hoje, hein? Não, Bom, você também tá se complicando sozinho. vamos lá. Falamos da Ponte Preta, desse ano oscilante da Ponte, se é que podemos chamar assim. E agora vamos falar do Bugrão, o Guarani. O Guarani teve essa situação de campeonato paulista e depois teve o campeonato brasileiro. Nas duas situações, Chay, parecia que ele ia chegar, Sim. mas não chegou, né? No problema do Guarani foi no Paulistão, teve um adversário que foi surpreendente no seu grupo, né? O Água Santa, que acabou sendo finalista da competição, acabou marcando muitos pontos ali com o professor Carpini. Grande Carpini. E o Guarani acabou não conseguindo a classificação para a próxima fase, né? O Água Santa passou, enfrentou o São Paulo também no Allianz Parque, acabou eliminando o tricolor paulista e chegou à grande final com o Palmeiras. E no Brasileirão, infelizmente, o Guarani foi e nadou na praia, como aquela expressão que a gente conhece, né? Conseguiu fazer um bom primeiro turno, metade do segundo turno também foi bem, sempre brigando lá na parte de cima da tabela, muitas vezes no G4 da competição, mas faltando 10 rodadas, né, Carlão? 11 rodadas, acabou o gás, não teve mais possibilidade de se recuperar e ficou fora do G4, ficou até na nona colocação. Na última rodada não tinha nem mais possibilidade de subir, né? Você quer saber onde eu acho que acabou o gás do Guarani? O jogo que deu início de que acabou o gás? Guarani e Ituano. Guarani, Ituano. Lá? Que foi lá em Itu. Sim. Mas lá em Itu. Lá ainda estava na... Não, mas ali ele tinha chance de assumir a liderança, eu acho. Não lembro. Mas eu acho que ali ele já deu sinais de que... tentou um pouquinho porque aí, era né? jogo pra matar. Teve o jogo do... Esse era pra matar, teve o jogo... Não, e o pós desse jogo aí gerou muita Sim. discussão também. Mas o pós, teve o jogo, teve o Derby, que o Guarani também ganhou depois disso. Ganhou bem. O jogo contra... O Novo Horizontino, o Guarani vence, mas já vence daquela maneira. Opa, foi no milagre. Aí contra o Vila Nova, do Vila Nova em diante, tanto é que não venceu mais, né? E o gol contra o Vila Nova sai no finalzinho do jogo. Já era pra ter perdido pro Vila Nova e o Guarani ficou sem forças. Aquela bola de neve machuca o jogador. Pontos em casa. O Botafogo vem a Campinas já livre de qualquer situação de rebaixamento, sem possibilidades de acesso. O Guarani perde o jogo. ABC rebaixado. ABC rebaixado. Se vencesse o ABC, não sei se iria conquistar algo lá em Goiânia, mas faria um jogo de decisão lá no Antônio Ascioli. Então, esta reta final do Guarani, ela foi muito ruim, muito abaixo. Falam que as renovações ou a divulgação das renovações pode ter sido algum problema. A valorização de alguns jogadores também pode ter sido problema. Sei que faltou gás, realmente faltou gás para o Guarani para chegar aí numa possibilidade de disputa até a última rodada. Ficou conhecido nessa Série B como aquele refrigerante de 3 litros e 300, né? Começa bem. É uma delícia, mas passou do meio e cabo gás. Cabo gás. Eu acho que o jogo que foi aquele golpe final foi do Botafogo. Do Carlos de Ribeirão? Né? Porque a torcida tava aí ainda. O Botafogo veio sem nada aqui, cara. O Guarani tropeçava nas rodadas, mas aí, sabe, é o jogo D, porque depois do Botafogo tinha Londrina, ou Londrina foi antes? Que era pra vencer. Londrina empatou também. Empatou 0-0. Jogo ruim, jogo fraco. Era pra matar também. Não sei se foi antes ou depois do Botafogo. Aí não deu certo, não logrou êxito, aí a torcida murchou. E outra, foi um jogo em que foi criado, né, aquele clima, exemplo do que foi contra o Ceará. Vai se criando um clima vai terrível. se criando um clima e o Guarani estreou o uniforme. O único ponto bom é esse, o uniforme lindo do Guarani. O uniforme foi bonito. Agora, o que me estranha é assim, o Botafogo veio sem nenhuma pretensão aqui, já situação resolvida na Série B e o Guarani perdeu o jogo. Mental, né? Parte mental. Foi o jogo do Lucão, foi expulso. Sim, então, foi com 20 minutos, né? A parte mental influencia muito, cada vez mais no esporte, né? De alto rendimento. Mas quem sabe, né? Sirva de lição. Igual a gente comentou no caso da Ponte, né? Que esses erros que aconteceram no decorrer da caminhada da Ponte, pro Guarani
sirva também, né? O que aconteceu? A gente nunca vai saber o que aconteceu de fato. Se foi a questão das propostas, se foi a questão da renovação de contrato com os atletas, outros não foram procurados. Eu acho que assim, a gente especula, a gente tem algumas informações que foi um combo, mas deve ter uma justificativa que foi a determinante. Só que a gente nunca vai saber, porque isso aí tá lá dentro do vestiário. Só que o Louser sabe. O Louser, a diretoria, o novo superintendente que assumiu agora, o Juliano Camargo, sabe também, já deve ter sido informado do que aconteceu, para que no ano que vem, porque o Guarani, o torcedor precisa entender, o Guarani, ele está se estruturando, ele está buscando uma melhor estrutura para quando chegar na Série A, bater e voltar. Porque para você ter uma questão financeira boa. Pra quando chegar na Série A, bater e ficar. Não bater e voltar. Levar como exemplo o Cuiabá, por exemplo. Exato, Cuiabá. O próprio Atlético Goianiense que caiu, porque o Atlético investiu em 2 competições e acabou caindo no Brasileiro. Mas para você precisa ter estrutura. Tem uma iluminação ok no estádio. É isso que eu ia falar, né? Teve a iluminação esse ano também como um ponto. Não, mas tem a melhora também da estrutura do departamento de futebol, CT, que eles estão dando uma atenção maior. Para que no final, e esses erros que aconteceram em 2023, por exemplo, se tem uma campanha semelhante em 2024, lembra ano passado? Vamos blindar. Para que o resultado seja diferente. Até com relação à estrutura, né? Porque, por exemplo, o Derek se machucou muito, ele foi um jogador importante, mas ele teve muita lesão. O Bruninho muscular, machucou também, acabou atrapalhando. Né? O Bruno José na reta final. E sem esses 4 jogadores, eu cito os 4 porque é João Vitor, Derek, Bruninho e Bruno José, né? Os diferentes, os caras que se destacaram. À medida que esse quarteto foi se desfazendo, o Guarani foi caindo também. E algumas decepções, né? A principal delas, o Regis. Teve problema pessoal, mas fisicamente também nunca conseguiu se encaixar. O Bruno Mendes teve um prazo de validade, ele foi até certo ponto, depois também não conseguiu ajudar. Ou seja, a carência de peças de reposição também. Foram situações que, assim, como o Lupe disse, a gente vai, né, imaginando alguma situação que prejudicou o Guarani nesta fase final para tentar emplacar o acesso. A gente sabe da dificuldade que é jogar a Série B e tudo mais, mas a mentalidade tem que mudar no Guarani, principalmente a diretoria. Um clube campeão brasileiro, né, de 78, 2 vezes vice também, não pode ficar 13 anos, 14 anos sem jogar a elite do futebol brasileiro. Mas é porque tem mas a mentalidade tem que mudar e tem que pôr como objetivo voltar à Série A do Brasileirão. O Guarani merece estar na Série A. Mas estruturado. Sim, claro. Precisa estar estruturado. Mas eu também vejo pontos positivos nessa campanha do Guarani. Eu destaco o Pegorari, inclusive hoje no CBN Esportes eu destaquei ele como um dos principais jogadores, porque ele veio como uma incógnita, cercado de problemas em relação à primeira passagem e foi, sim, uma peça importante na campanha do Guarani. E tem um outro jogador que eu destaco, porque as últimas temporadas foram muito difíceis para ele, que é o Diogo Matheus. Machucava muito. O Diogo Matheus machucava demais e ele manteve uma regularidade, tanto é que o contrato foi renovado antes do fim da Série B. Então eu destaco o Diogo Matheus. Além desse quarteto que o Carlão destacou, tem o Bruno Mendes também, eu coloco o Pegorari e o Diogo Matheus também como destaques do Guarani nessa temporada de 2023, principalmente a Série B. Bom, agora a gente já está caminhando aí para a reta final do programa, né? Já chegando perto das 5 da tarde. É claro que todo mundo já fica ansioso para a temporada que vai vir. A que passou, a gente já sabe como foi, o que foi, e agora o que vai vir é o que a gente fica pensando. Daqui 15 dias começa o Paulistão, gente. 15 não, né? Porque 20. Ainda tem aí o Réveillon. Daqui 20 dias começa o Paulistão, e aí a dúvida é como vem esse time para a temporada 2024. Eu acho que um pouco mais estruturado do que a gente falou no primeiro tempo em relação à Ponte Preta, eu acho que o Guarani vai estar, né, Carlão? Olha, assim, se traçarmos um paralelo das duas equipes em Campinas, hoje a Ponte vive um momento muito difícil, muito delicado, e o Guarani neste processo de reorganização. O Guarani hoje tem mais recursos, né? E tem uma possibilidade maior de montar uma equipe competitiva. Mesmo assim, a gente fica muito com aquela imagem da Série B e temos a mania de comparar, né? Não me empolga muito a montagem do Guarani para o Campeonato Paulista. Agora, em relação, se fizermos a famosa comparação hoje, o Guarani vive um momento melhor,
tem aí a possibilidade de cumprir um papel mais interessante no estadual que a Ponte. Lembrando que os dois rivais estão no mesmo grupo, né? Acabam não se enfrentando, porque o regulamento do Paulista não prevê enfrentamento dos times do mesmo grupo, mas é Palmeiras, Guarani, Ponte Preta e Água Santa no mesmo Os grupo. dirigentes de Campinas, para os dirigentes. Gostaram, É né? um alívio. Claro que é. Porque o derby ele se torna um problema, né? Principalmente, claro, para o derrotado. Porque é mais um problema que você tem que administrar. Além de uma campanha complicada, perder para o maior rival é sempre difícil. Então, e um tem medo do outro de perder. Não. Eu posso perder para a Ponte, não posso perder para o Guarani. Para os dirigentes foi um alívio. Para o torcedor não, né? Porque o derby é sempre uma atração. Mas já imaginou se os dois? Pode ser um uma... acaso, um em primeiro, outro em segundo, aí tem mais um derby do século. Mas com o Verdão no grupo, acho difícil. Com o Palmeiras. Esperar ver o Água Santa também como tá, né? O Água Santa, ele Pivete, mantém a base, treinador. né? Mantém a base os jogadores, né? Que foram vice-campeões paulistas, mas não tem o Carpini, né? Que pelo visto... E falando nisso, esses dias em paralelo aí, entrevista, né, do presidente do Água Santa, criticando muito o Carpini. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque assim, é tudo uma incógnita ainda, né, E o Água Santa que tem o Neilton agora, viu? Ex-Guarani. Sim. Pode ter, verdade. Que legal, hein? Tomara que ele tenha mais sucesso do que teve aqui, né? O Neilton tem problemas físicos, né? Joelho, né? Aí é difícil. E o André foi para onde, hein? Então. Outro dia eu vi ele fazendo stories andando de bicicleta. Ele é lá de Cabo Frio, né? Tá bem o André tá também, bem, né? tá bem, né? Aliás, bons sabe contratos. quem tá bem também? Quem? É o pessoal que ganhou a cesta da empresa, né? Caraca. Você gostou? Rapaz, Você gostou, do céu, Almeida? nunca vi um negócio desse. Legal. Eu não ganhei cesta nenhuma. Então. Arrumou um problema. Ficou sem o peru. Não, cadê essa cesta? Não era tá pra ter te dando falado. febre? Não era pra ter falado no ar, o Lupe. Não era pra ter Que falado. cobrança de cesta é essa, velho? Tomara que o brasileiro não esteja ouvindo. Mas vai chegar. Falaram que vai chegar agora no ano novo. Que dia que é hoje? Segunda? Chega sexta, parece. Sexta-feira tá aí. Sexta, que dia que é mesmo? Sexta-feira é dia 29. 29. Tá perdido, Chá? Meio perdido. Desde ontem, depois de ontem também, né? Mas você tomou uma caipirinha de saquê? Não, ontem eu fiquei tranquilo, só comi bastante mesmo, graças a Deus. E tá com o projeto fitness agora. Ano que vem, né? Emagrecer. Uma semana. Pensou emagrecer e fortão? Nossa, aí, velho. pesadão. Vai dar trabalho, hein? Cabeludão. Vai dar trabalho. Se me permite, posso mandar um abraço aqui pro pessoal que tá mandando mensagem? Pode. Boa, mandar um abraço aqui pro Sidney, que tá em Hortolândia, aliás, Hortolândia nos abraça. Cristiano Salvione. Cristiano sempre com a Salvione. gente. Emerson Santana, obrigado, rapaziada. Ó, sabe quem tá ouvindo a gente em Juqueí? Quem? Lourenço, ouvinte, gosta Grande da programação. Lourenção. Ele falou assim: eu nunca mando mensagem, Massa. mas hoje, pra vocês, pra provar que eu sou ouvinte de vocês, estou na praia curtindo o Arena Sabe quem CBN. tá em Juqueí também? Quem? A Lari Cavalcante. Ah, ela foi pra lá? Foi pra lá. Ô, coisa boa, hein? Depois Já de foi, né? Depois do Natal, né? tocar o terror aqui na IP e na CBN. Mas não tá ouvindo a gente, não. Ela não mandou. Ela não tá. Aliás, se alguém souber, manda mensagem pra gente pra saber se tá tudo bem. Manda mensagem também pra gente pra saber se temos ouvinte acompanhando a gente, né? Então, Porque hoje tem tá alguns, fraco, hein, né? velho? Hoje Alguns tem. eu já fiz muitos programas aqui na CBN, mas hoje tá difícil receber mensagem, hein? Mas é normal, né? Natal. Bom, 4 e pouco da tarde, vamos chegando perto das 5 horas. Isso, já bate, né? Tem o repórter CBN. Não, já foi. Repórter já O foi das repórter 4h30. das 5. O das 5 é depois Daqui a pouquinho. só, né? Fala um pouquinho da seleção brasileira, um pitaco. Nossa pô. senhora, ainda tem muito tempo ainda. E o Ancelotti, Tá chegando perto, não. Não, deixa quieto. Deixa pra lá. O que você Vamos quer falar da seleção vamos falar brasileira? do passado, é melhor, né? Não, esse ano foi pife pro Brasil, né? A seleção brasileira foi mal. Mas todo ano de reestruturação é assim. Nós temos que aceitar. Mas tem que começar logo o projeto aí. Esperamos até agora, até o Ancelotti chegar. Chegou ano já ou perdi. não? Então, daqui a pouco. Não sabe nem quem é o presidente. Esse já resolveu isso também não. Confusão. a Mas, seleção. aliás, é pedra cantada, né? Sim. O Edinaldo. E outra, né? Ele faz oposição justamente aos senhores feudais da CBF, Marco Polo Del Nero, que ainda mexe os pauzinhos Mas lá. isso também, é isso aí. Com todo Aí respeito, vai brigar com os mais, caras. todo dia é um 7x1, né? Aí não é à toa que feminino não vai nem pra fase oitavas de final. Copa do Mundo a gente não chega numa semifinal desde 14. Quando chegamos em 14,
Todo mundo sabe o que aconteceu. 17 O que aconteceu? Um 7-1, né? Dentro de casa. Sub-17 Brasil perdeu para a Argentina. 3-0. Perdemos para a Argentina nas eliminatórias. Sub-20 perdemos para Israel. Você lembra disso? Foi um classificado. Então, Esse ano foi meio estranho, Brasil. Cara, tá mal no gramado, olha lá em cima que você sabe que tem problema. Com certeza. Não tem um diretor de futebol, seleção. E não tem representatividade, Léo. Mesmo com o Edinaldo, cara, futebol a gente sabe que é um mundo complicado, precisa ser forte. Por que o Brasil, o Brasil é pentacampeão? Legal, mas o Brasil foi prejudicado, muito pelo contrário, né? 2002. Sim. Pênalti na primeira rodada, a Bélgica faz um gol ali, não sei se é mais... Os bélgicos deram trabalho. Os belgos. Então tem que ter força, cara. O Brasil tá sem força nos bastidores. Diferentemente dos nossos irmãos do Tapia lá, né? Como chama o presidente da... Sim, Tapia? ele é bem presente. Gonçalo Tapia. O cara é bem presente. Foi um baita goleiro, né? Foi. Do Santos, né? Ele foi bom. Ele só não foi melhor que o Jorge Baleia, né? Preocupado com o Santos próximo ano. Viu? Por quê, cara? Do nada, você falando em seleção, aí você fala do meu time. É que Santos e seleção brasileira... É igual, né? Os dois tá no fundo do poço, né? Os dois o Santos caiu, né, gente? Acertou com o Carille. Meio nebuloso essa história, né? Tá estranho. Foi estranho isso aí. Você é amigo dele, acho que é bom. Não, aliás, boa tarde, Carille. Mas é o Santos, né, cara? Eu acho que vai ser o grande na série B. Vai levar a série B. E agora só Flamengo e São Paulo não caíram no futebol brasileiro ainda. É verdade, hein? E o Cuiabá, né? O São Paulo já caiu. O São Paulo caiu, mas não disputou. Não, mas no Paulista, né? Caiu no Paulista, mas não disputou. O São Paulo é incaível no brasileiro, né? O São Paulo... tricampeão mundial. É o time popular, né? Então, eu acho que dificilmente vai o mais cair. popular. O mais popular. Não tem como mais popular ser rebaixado. Raiz, pô. Tem outra faixa lá, como que é? Morumbi Raiz. Ensurdecedor, como que é? O São Paulo é o mais popular, o Corinthians é o time do povo. O Palmeiras é o quê? O time da virada? Palmeiras é o Blazer. É o Blazer. E o Santos? O Santos é o time do amor, né? O Santos é o time do amor. O Santos é o sofredor. Não, o Santos é o time da nostalgia. Nostalgia. O time da utopia. Aliás, um amigo nosso, o Luan, foi pra Santos recentemente, mas fez um tour sensacional. Visitou a Vila Belmiro, visitou a Praia do Gonzaga, visitou o Zé Menino. Os amigos nossos viajam, porque aí não precisa a gente ir, né? Nunca vi a pessoa viajar e perder tanto tempo pra tirar foto, cara. Tem uma foto que eu acho legal, que tá todo mundo em frente à Mona Lisa, lá no Museu de Louvre, na França. Todo mundo em frente com o celular tirando foto. Ou seja, perdendo a oportunidade de presenciar ali a obra de arte. É verdade. Cara, eu quando vou pra praia, nem o celular eu levo pra areia. Você tá ali pra viver o momento. E quando você vai num bar, sei lá, dois casais lá, amigos, todo mundo no celular. Fala, não, o mundo tá... As crianças... A gente faz programa os caras no celular. Não tem mais jeito. Infelizmente, nós viramos reféns dos celulares, A tecnologia tá complicando. A pessoa, ela se desespera mais hoje se perder o celular do que se perder uma carteira. Vou falar um negócio pra você que vai ser polêmico. A tecnologia, ela veio pra nos ajudar. Mas também pra nos distanciar. Cara, tem criminosos que usam da tecnologia pra sequestrar, pra fazer golpe. Cara, isso Marcelinho? Marcelinho. Mas a tecnologia... Você também toma cuidado agora que você tá na pista aí. Quer dizer, a gente imagina que esteja na pista, né? Se nada de errado aconteceu nessa caminhada. Sim. A tecnologia veio pra nos alienar, cara. Isso é o pior pra mim. Eu fico pé da vida com a falta de resenha, que eu sou da resenha. Seria pé da vida? Pistola. É isso, nesse sentido. Ficou pistolão. Às vezes a gente vai pra um bar tomar uma cerveja, o nego fica no celular, a gente não conta mais história, não conta... cara, não dá. Muito chato. É chato. Eu sou da resenha. Eu sei o que você tá falando. Infelizmente eu sou refém do celular, cara. Você acha? Tenta parar. Você já teve problema no relacionamento por causa do celular? Já. Mas como é que foi? A pessoa acha que você tá dando mais moral pro celular. Do que pra ela, é verdade. Faz assim, tenta ficar de às vezes aparece meia hora sem usar celular. E aquela famosa frase, não sai do celular, hein? Nossa, velho. Isso tá online? Às vezes você ficou 5 minutos ali, pegou o celular. Lady Murphy, né? Mas não sai desse celular, hein? Tá online? Mas não tá falando comigo. 1h da manhã online, por quê? E a gente tá nesse assunto por quê? Porque não chega mensagem no nosso celular aqui. Então, assim, se você, ouvinte, é responsável por isso. Além de mandar mensagem também, dá um Feliz Natal pra gente, vai mandando recado aí. Você já completou a sua boa ação no dia, Lupe? Distribuiu presentes aí? Já, eu fiz uma ação aqui na empresa, o pessoal tem as crianças. Uma criança. As crianças que não têm condições, os pais que não têm condições de comprar o presente, eu já
Sofia, me deu um presente pra... Não conheço a Sofia, mas ela escreveu a cartinha, eu peguei, mostrei pro Papai Noel, o Papai Noel comprou um presente pra Sofia. Eu fiz minha boa ação. Boa. Eu tô tranquilo nesse quesito. Espero que mais pessoas façam o mesmo. Eu fiz também várias crianças e os velhinhos também, né? Sim. Das casas abrigo. É importante. Você que não fez, dá tempo ainda. Natal vai até semana que vem. Tem um Réveillon. Não é só no Natal também. O Não, ano inteiro, né? sim, o ano inteiro, mas nessa data é importante. Nessa Você data fica mais sensível. eu acho que é mais interessante até você ajudar a somar aí, né? Bom, se tivesse que resumir o ano da Ponte Preta em uma palavra, Antônio Lupe. Um ano emocionante. Alívio. Assustador. Eu vou manter o oscilante. Oscilante, foi bom. Foi um ano oscilante. Até porque a Série A2 foi eu esperava algo pior pra Ponte e ela teve a saiu glória bem da título, Série né? A2 Glória Pires? e o susto da Série B. Mas por que considero oscilante não os termos que vocês usaram? Porque não foi algo surpreendente. Também, Que ela chegasse com um timaço e quase caiu. Não, já era foi esperado. uma pedra cantada. Então, um ano que termina uma Série B com um pouquinho, uma Série A2 de Campeonato Paulista, com um pouquinho de esperança para o torcedor, mas na Série B volta à realidade dos últimos anos da Ponte Preta. Uma palavra para o ano do Guarani, Chaibe. Eu tava pensando aqui, ia falar uma palavra, não vou falar, mas... aquele sonho frustrado, né? Aquele sonho frustrado. Palavra. Assim. Frustrante. Frustrante. Um ano frustrante. Eu ia falar outra coisa. Pra mim, broxante. Não, é certeza que era broxante. Mas ué. Pode ser, ué. Eu ia usar o do Fábio, frustrante, mas como a gente tá brincando aqui, não pode repetir palavras, foi decepcionante. Eu vou usar mas não outra. foi, o ano não foi decepcionante. Não foi. Eu vou repetir, eu vou de frustrante. Porque teve uma expectativa e se frustrou, quase perto ali. O meu é um não. ano de... Muito longe de decepção. Um ano de aprendizado. Ah, esse era o meu, cara. Boa. Então eu vou... Um ano de ensinamentos. Ensinamentos, lições. Lições, boa. Eu acho que o Guarani precisa ter isso em mente. Bom, excelente Natal pra você. Rapaz, aproveite os tá ligando aí, ó, distribuidor minutos de bebida. finais. Você não vai passar aqui? Não, o cara tá na porta dele das 3h15. Aproveita aí o seu... digamos assim, restinho Falta de quase Natal. pouco pra 5 já. À noite é o chegar. momento que pega aquela panelona, joga farofa, joga o que sobrou, é mais gostoso. Nossa, mistura tudo e vambora. Aquilo fica no estômago até dia 30, né? Nossa. E amanhã vem parecendo uma traquinas, né, velho? Amanhã estaremos de volta no nosso Arena CBN, ao assim, vivo, ó. como estivemos Não, hoje. amanhã isso. Amanhã... Ao vivo, como estivemos hoje, porque nós não abandonamos o ouvinte da CBN. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem, esteve com a gente, vem chegando aí o repórter CBN. Bom Natal, boa segunda pra você, ótima semana, última semana do ano, hein, Lúcio? Juízo, hein? Valeu, abraço. Valeu, Carlão. Valeu, Eliel. Valeu, Fábio Chaibe. Valeu, Eliel. Obrigado ao Nilson Belisário, ao Marcelo Eloy. A gente se encontra amanhã no Arena CBN. Tchau, gente. Arena